Aqui eu vou te explicar um dos principais motivos que podem sim fazer você perder a sua peça. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao universo do fuzil. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo eu vou te explicar um dos principais motivos que podem fazer você perder a sua peça. É muito comum, não somente entre os iniciantes dessa área, mas também em pessoas que já são iniciadas, terem problemas de perca de peça devido à quebra. Ou seja, você vai lá, projeta uma peça, dá o seu máximo para que ela saia perfeita de dentro do forno, só que no momento em que você tira, ela acaba quebrando. Ou, na pior das hipóteses, ela já sai quebrada de dentro do forno. Ou seja, você perdeu a sua peça. E quando isso acontece, você não perdeu simplesmente a sua peça, você perdeu também todo o processo anterior a ela, ou seja, o seu tempo. Porque imagina só, se você está criando uma peça meio que complexa, isso está demandando um pouco do seu tempo, você está dedicando tempo à criação daquela peça. Se porventura ela vem a quebrar no final de todo o ciclo de cozedura, você teoricamente também perdeu todo o tempo que você dedicou a ela. Lógico, você ganhou um pouco de experiência, mas perdeu um pouco de tempo. E por que que isso acontece? Bom, existem alguns motivos, são poucos os motivos pela qual isso pode acontecer. O fato, só lembrando, de você colocar a sua peça, montar a sua peça dentro do forno e quando tirar ela quebrar, ou simplesmente você abrir o forno, ela já está quebrada. É sobre isso que eu estou falando aqui. Então existem alguns motivos, dentre eles o principal, na minha opinião, é o tempo. Por quê? Porque lembrando que o vidro é um material muito sensível a mudanças bruscas de temperatura. Se essa temperatura sobe rápido demais, a sua peça tende a criar tensão desnecessária que fazem com que ela acabe quebrando, seja na subida ou na descida de temperatura. E é por isso que é muito importante nessa área do fuzil você entender perfeitamente como que funciona o controle de tempo e temperatura. Mais para frente eu posso explicar mais a fundo como que isso funciona, como que esse jogo funciona, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Por enquanto eu quero que você entenda aqui que, caso você não saiba fazer o controle de tempo, de subida e de descida das temperaturas do seu forno, eles vão sim ser o responsável por fazer com que a sua peça quebre. Por exemplo, vamos supor que eu estou criando aqui uma fruteira, não, uma bandeja de 50 centímetros. Eu, Evandro, sei mais ou menos, dependendo da espessura do vidro que eu estou utilizando, qual que é o ciclo padrão que eu encontrei para a criação dessa bandeja. Mas supondo que eu não entenda ainda como que é esse padrão, e eu ainda vá testar um ciclo de queima, obviamente eu tenho que colocar minha peça no forno, certo? Eu demandei tempo para criar aquela peça, mesmo sendo uma peça teste. Então, se eu subo a temperatura rápido demais, vamos supor aqui que eu estou criando uma técnica, uma peça em sanduíche. Se eu subo a temperatura rápido demais, por exemplo, minha resistência, minha fonte de calor é no topo, a peça de cima, a placa de cima do meu vidro, tende a esquentar um pouquinho mais rápido do que a peça de baixo. E se a temperatura está subindo muito rápido, essa peça tende a criar uma tensão desnecessária na peça de baixo e nela mesma, fazendo com que uma delas acabe quebrando. E você só vai perceber que isso aconteceu caso você venha e abra o forno. Se você não faz isso, o seu ciclo vai correr normalmente, mesmo com a peça quebrada, e somente ao final do processo de resfriamento, ou quando você for fazer o resfriamento de forma manual, você vai perceber que alguma coisa deu errado. E caso isso aconteça, resta você pegar a sua peça e estudar ela para entender quando e por que isso aconteceu. Porque sim, através do que aconteceu da peça, de uma peça danificada, você consegue observar ela e entender exatamente o que aconteceu, quando aconteceu e como aconteceu. Para isso você tem que ter uma certa experiência. Ah, Evandro, e como que eu evito isso? Bom, a forma mais fácil, na minha opinião, de você evitar problemas na queima da sua peça é você pegar, caso você não entenda ainda, é você pegar um ciclo já existente, que alguém já testou, já validou aquele ciclo, e usar
na criação dessa sua peça. A partir do momento que você pega algo que alguém já fez e executa na sua peça, não que 100% das vezes vai funcionar, mas as chances de erro são bem menores. Então você pega um ciclo, executa na sua peça, se ela quebrar, você pega ela e estuda. Provavelmente, se você pegou um ciclo da criação de uma peça similar à que você está criando, raramente a sua peça vai quebrar, desde que o ciclo seja de uma peça similar. Mas se mesmo assim a sua peça quebrou, você vem, retira ela do forno, estuda a aparência dela e aí, caso você já tenha uma certa experiência, você vai entender pelo menos se ela quebrou devido à subida de temperatura, ou aliás, na subida de temperatura ou na descida de temperatura. Obviamente, se ela quebrou na subida, você prolonga o tempo de subida. Se ela quebrou na descida, você tem que criar meios de você prolongar também a descida do seu forno, ou seja, fazer uma descida de temperatura, uma queda de temperatura de forma controlada também. Bom, e se você seguir essas duas dicas que eu passei para você, eu tenho certeza que as suas peças tendem a sobreviver com muito mais facilidade. Então, a primeira dica é: pega um ciclo já existente com base numa peça que já foi criada, semelhante àquela que você criou. E a segunda é que, caso a sua peça venha a quebrar, você abriu o forno, sua peça está quebrada, você pega ela e estuda e tenta observar se ela quebrou na subida ou na descida de temperatura. Se foi na subida, você prolonga o tempo. Se foi na descida, você também prolonga o tempo. Isso tudo tem a ver com o tempo. Caso você não entenda os tempos da matéria-prima ou os tempos do seu próprio forno, esse problema vai acontecer com muito mais frequência. Isso eu garanto. Bom, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, isso vai ajudar bastante a gente. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar um material onde eu explico um pouco mais a fundo sobre algumas técnicas do Fuzem e como eles podem mudar não somente a sua vida, mas a vida das pessoas ao seu redor. O link disso tudo vai estar aqui embaixo. Aqui quem falou, se você tem qualquer dúvida a respeito desse assunto, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou sim tirar ela para você. Evandro Damasceno, nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!